A gente precisa parar de dar legalidade para o pecado na nossa vida. Olá, bem-vindos ao canal Prestes, eu sou Jéssica Prestes e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema um pouquinho sensível. Eu quis gravar meio de última hora porque tô passando por uma situação e, enfim, quando eu tô passando por algumas situações eu fico questionando muito isso na minha cabeça, o que tá acontecendo, algumas reações, alguns pensamentos. E, enfim, eu queria trazer para vocês uma coisa que eu aprendi terminando de ler o livro de Neemias. Se vocês lerem o livro de Neemias, vocês vão ver que no final, no último capítulo, Neemias ele teve uma atitude um tanto quanto radical. Quando eu li a primeira vez, eu falei, caramba, isso jamais seria aceitável nos dias de hoje, né? Porque ele vê tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que eram leis, né? Ali para aquele povo em Jerusalém, sendo despedaçado de novo, né? As pessoas começaram a banalizar de novo algumas regras, algumas leis que eles tinham um motivo para ser colocados ali, né? Fazendo casamentos entre fés diferentes, tudo mais. Isso pode parecer nos dias de hoje preconceito, intolerância religiosa. A gente tem que lembrar que eram outros tempos, né? Eles também viviam debaixo da lei, não da graça, e tem várias coisas, mas não é sobre a atitude de Neemias em si que eu quero falar, sobre o que ele fez, que ele arrancou os cabelos, que ele bateu no pessoal, que hoje, lógico, seria inaceitável, né? Mas é que, assim, ele teve um pulso firme como líder daquele grupo, como líder daquele povo naquele momento. Ele não era um rei, né? Mas ele era um líder naquele momento. Ele cortou o mal pela raiz, sabe? Porque se ele tivesse passado a mão na cabeça, se ele tivesse tentado entender o lado das pessoas, tentado amenizar as situações, ele ia sim dar brechas para que voltasse a acontecer o que já tinha acontecido antes, que é o pecado começar a entrar no meio daquele povo, as leis do Senhor começarem a ser diluídas de novo, e o pecado ia se tornar algo normal para eles novamente. Enfim, e o que acontece, né? Eu vejo que existe muitas vezes no nosso meio um processo muito sutil de dessensibilização de coisas que são erradas. Então, por exemplo, a gente gosta de ouvir certas músicas, de seguir certos artistas que abertamente, às vezes em suas letras, em seus clipes, dessensibilizam a gente quanto ao pecado, transformando a depravação como algo normal, transformando drogas como algo normal, e mesmo assim, drogas no sentido das mais sutis, hoje em dia, as mais normais hoje em dia, né, porque as drogas elas só mudaram de nome, eu acho, e de composição, mas droga continua sendo droga, né, a banalização do sexo, a banalização da família, de todos os princípios que Deus construiu mesmo, né, e da própria vida, né, então, eu tô passando, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô passando por um processo de luto, e não é a primeira vez que eu perco alguém de maneira não natural, se é que vocês me entendem, né, a pessoa tomou essa decisão, né, e num primeiro momento, eu lembro que eu contando pro meu marido o que aconteceu, eu falei assim pra ele, nossa, quão insuportável devia estar na cabeça da pessoa todos os seus problemas, tudo aquilo que a pessoa estava passando, a ponto dela querer fazer isso, a ponto dela não aguentar mais conviver com tudo isso. A gente não sabe o que passa muitas vezes na cabeça de quem toma essa decisão, mas a minha questão não é essa, é que assim, eu sei que nesse momento, principalmente um lado meu, assim, que é muito natural, pede empatia pela pessoa, né, olha, não vamos julgar, né, porque a pessoa devia estar passando por uma situação muito complicada. Enfim, eu não quero julgar essa pessoa em específico. O que eu quero falar é, quando eu começo a normalizar isso, quando eu dessensibilizo esse tipo de pensamento na minha vida, eu começo a dar legalidade para isso na minha vida. Quando eu dessensibilizo o adultério, procurando justificativas, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Eu começo a dar legalidade para isso na minha vida. Ah, mas, nossa, você viu que fulano traiu fulana? Ah, mas também, né, fulana tava tratando ele assim. Ah, mas a culpa é de não sei o que. Ah, não, mas olha só o que a pessoa tava passando. Olha como que tava o casamento deles, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu começo a justificar demais, quando eu começo a buscar justificativas demais para aquilo, para tentar entender e aceitar os atos daquela pessoa, e eu não tô falando para julgar a pessoa em si, mas a atitude do pecado em si,
eu percebo que a gente começa a dar legalidade para isso na nossa vida. Porque se você passa pela mesma situação, você vai falar, agora eu entendo fulano, né? A mesma questão disso que eu falei que eu tô passando do luto. Ah, mas não, olha só, né? Tava difícil pra pessoa. Aí, de repente, você se vê numa mesma situação. E você lembra daquela pessoa, aquilo pode gerar um gatilho. Tipo, ah, agora eu entendo fulano. Eu também faria isso. Eu também tô com vontade de fazer isso. Isso vale pra tudo na vida, né? É como eu falei, a dessensibilização de muitas músicas, de muitos ídolos hoje na música, na arte, né? Falando sobre, ah, é normal, você tem que aceitar isso, ah, não, mas olha, as pessoas que estão passando por isso, as pessoas que sofrem pressão na mídia, elas vão para as drogas, elas vão para orgia, elas vão para banalização sexual por causa disso, disso, daquilo, porque a indústria é isso, porque a indústria é aquilo. E aí você começa a interiorizar isso na tua vida, de maneira que isso se torna natural e aceitável e justificável. E quando isso se torna justificável, você não coloca acima daquilo as ordens de Deus. E foi o que aconteceu no tempo passado. Quando você começa a justificar, naquela época, né, o casamento entre pagãos e judeus, né, cristãos, e aí você fala, caramba, mas eles se amavam, né? Olha, você vai impedir o amor deles por causa de fé? Mas vocês entendem que se Neemias tivesse permitido isso, as leis do Senhor, elas iam ser apagadas, porque tudo ia ser banalizado, tudo ia ser relativizado, e é o que acontece nos nossos dias hoje. Claro que ninguém vai agir como Neemias hoje em dia. Como eu falei, eles viviam no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça, e hoje é inaceitável que se faça o que Neemias fez, né? Mas o fato é isso. Eu entendo um pouco o lado de Neemias, porque se você não corta o mal pela raiz, você começa a normalizar coisas erradas, você começa a banalizar, você começa a justificar, você começa a normalizar essas coisas. E aí, quando você passa por essa situação, aquilo já está tão comum na sua cabeça que você acha justificável agir de maneira errada. Você acha justificável trair. Você acha justificável você entrar no alcoolismo ou nas drogas porque você está sobrecarregado. Hoje em dia todo mundo faz isso porque estão sobrecarregados, porque a pressão da sociedade, não sei o que, não sei o que. Então, é isso que eu queria trazer. A gente tem que parar de normalizar, de banalizar, de dessensibilizar certas coisas que são erradas. O que é errado e ponto, mesmo que todo mundo esteja fazendo aquilo que é errado. Uma vez, eu lembro que eu vi uma frase que fala assim, o que é errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. E o que é certo continua sendo certo, mesmo que quase ninguém faça. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês, que a gente continue nos posicionando. Essa é a palavra que eu queria trazer, posicionamento. Que a gente continue se posicionando contra o pecado, contra aquilo que é errado. Que a gente não se deixe normalizar, banalizar ou dessensibilizar por aquilo que as pessoas, que a internet, que a sociedade tem trazido. Porque se você começa a dar legalidade para essas coisas na sua vida, para você entrar nesse mesmo caminho é 2 toques, né? Como a gente tem uma frase que fala 2 palitos, né? Enfim, é isso. Eu acho que essa situação que eu tô passando me trouxe essa reflexão. Não tô aqui para julgar o que aconteceu, enfim, não tô aqui para trazer essa situação para vocês em específico, mas é que realmente eu comecei a tentar justificar, procurar uma saída, uma explicação, uma resposta para essa perda. E eu me vi pensando nisso, eu falei, não, mas se eu normalizar isso, se um dia eu estiver passando por uma crise, eu posso pensar a mesma coisa, e eu não posso permitir que isso entre na minha cabeça como sequer uma possibilidade. Aí eu comecei a pensar que isso vale para tudo, não vale só para essa situação, para esse caso em específico, né, que estou passando. Enfim, que eu não, né, mas foi a perda de um amigo, mas a família em si, e a própria pessoa, né. Então é isso, não deem legalidade, não deem brechas para o pecado, não achem que é normal isso, vamos continuar nos posicionando e lutando, né? Não, a gente não pode baixar a guarda, assim como Neemias fez. Neemias não baixou a guarda e não deixou o povo dele baixar a guarda. É isso. Espero que isso traga alguma ajuda para vocês, alguma reflexão e um despertar para vocês. Até o próximo vídeo.